Bom dia, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, quero agradecê-los todos, especialmente aos pastores da igreja, pela boa recepção. Estou muito grato a Deus pela oportunidade de conhecê-los e poder servi-los nesse tempo. Então, para mim também tem sido uma bênção. A Igreja Batista do Jardim Botânico, na qual eu sou pastor, ali no Rio, está orando por esse tempo nosso aqui. Eu espero que Deus continue estendendo suas mãos graciosas, essa igreja continue sendo luz do mundo e sal da terra nessa região do Brasil. E a influência da escola Charles Spurgeon, da igreja Batista em Parquelândia, continue sendo uma bênção para o Brasil. Essa é a nossa oração. Nós estamos aqui desde sexta-feira pensando sobre o tema Os Batistas e Sua Herança Reformada. E permitam que eu compartilhe com vocês um pouco desse ministério da Pronobis Editora, né? Nós começamos no meio de uma pandemia, exatamente em 18 de março do ano passado, mas a palavra de Deus não está algemada e o soberano Deus, apesar das limitações todas, nossas limitações, tem feito mais do que nós temos pedido ou pensado. E essa sistemática do Boyce, ela foi esgotada, a primeira edição, no espaço de 6 meses. Parte da biografia do Boyce foi exposta nesse pequeno vídeo. Ele foi um gigante batista do século XIX, foi por muitos mandatos o presidente da Convenção Batista do Sul, que é a maior do mundo, hoje com 15 milhões de batistas, e fundou o mais antigo Seminário do Sul, e hoje o maior do mundo, com mais de 7 mil alunos, onde preside o Al Mohler. Então, por que é importante essa obra? Ela é uma sistemática, há muitas boas obras de teologia sistemática em português, mas para nós batistas ela tem um valor singular por sua referência simbólica, né? Uma acusação muito comum, embora injusta e inconsistente, é que os batistas não têm relação com a reforma, com o calvinismo, com as doutrinas da graça. Mas quando a gente investiga a história, quando nós vamos às fontes primárias, a gente percebe que, na verdade, não procede esse tipo de leitura. Há uma estreita relação entre os batistas e a fé reformada. E o Boyce, que estudou em Princeton, à época um seminário ortodoxo, com bons professores, dentre eles o Charles Hodge, era pastor batista reformado. E essa sistemática abençoou muitas pessoas. Foi o livro-texto dos missionários pioneiros que vieram para o Brasil, dentre os quais Zachary Clay Taylor, né, quem traduziu a Confissão de Fé de New Hampshire, o Pacto das Igrejas Batistas, eles eram, em alguma medida, reformados também. Então, fica aí a nossa recomendação para que vocês orem pela Pronobis. Temos uma lista de grandes livros que serão publicados, né? Alguns serão anunciados nos próximos dias aí. Mas antes de falar sobre os batistas e as doutrinas da graça, deixa eu fazer uma recomendação. Outra acusação muito comum e equivocada é que a fé reformada arrefece o ímpeto missionário. Mas quando a gente investiga a história, o que a gente percebe? Que a fé reformada é que de fato deu concreção à obra missionária. E tudo começou com este batista chamado William Carey. Ele era um homem simples, que enquanto estava consertando o sapato no fundo de sua casa, na sua oficina improvisada, ele colocou um mapa do mundo e orava pelas nações. Esse homem fez um trabalho notável, aí escreveu esse opúsculo, originalmente com 42 páginas. Este livro é um dos livros mais importantes já publicados. Para não dizer que eu estou fazendo lobby por esse livro, o Timothy George, que é hoje um dos maiores historiadores, ele diz: estou feliz por ver esta obra em português, notável mobilização missionária. Agora ouçam. Além das escrituras sagradas inspiradas, não consigo pensar em qualquer outro documento que tenha tido tão grande impacto no curso da história cristã. Que Deus essa obra clássica para abençoar e inspirar novos arautos do Evangelho. O impacto dessa obra. Carey, com este outro indivíduo aqui chamado Andrew Fuller, que o Piper escreveu esse opúsculo, eles fundaram a primeira sociedade batista missionária e todas as demais denominações vieram nessa onda missionária que eclode no século XIX. De fato, o Evangelho foi levado para o mundo, para a Ásia, para a África, para as Américas Central e Sul,
E nós devemos isso a esses batistas reformados do século XIX. Fuller escreveu este livro aqui, O Evangelho Digno de Toda Aceitação, que é a obra magna dele, porque alguns reformados, em nome da doutrina da eleição, de fato cruzaram os braços. Se Deus quiser salvar, Deus vai levantar os meios. E Fuller, ele argumentou o seguinte: Deus elegeu um povo para si. No entanto, o Deus que elegeu os fins estabelece os meios. A igreja tem o dever de pregar o evangelho e o pecador tem o dever de se arrepender, embora arrependimento e fé sejam dons de Deus também. Então, é uma obra muito importante, publicada no século XIX, e nós estamos publicando esses clássicos para edificação da igreja. Fica aí a recomendação para que os irmãos apoiem esse ministério acessando esse material. Que Deus, portanto, nos ajude a ter uma igreja cada vez mais forte do ponto de vista teológico e, ao mesmo tempo, sem perder de vista a piedade, a devoção e o senso de missão. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, conforme disse e ordenou o nosso Senhor. Bem, vamos pensar então sobre os batistas e as doutrinas da graça. Vamos ter uma palavra de oração mais uma vez? Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome por esta bendita manhã de domingo. Trazemos à memória que foi numa manhã de domingo que o nosso Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. O túmulo está vazio e este é o fundamento da nossa esperança. Portanto, enche o nosso coração de alegria, paz, contentamento, senso de maravilha. Permita que nós todos sejamos encontrados diante de Ti como verdadeiros adoradores. Rogamos a assistência do Teu Espírito, que é o mestre e guia da igreja, para dirigir nossas mentes e corações à verdade, e que essas verdades aqueçam o nosso coração, sejam instrumentos para moldar o nosso caráter e aumentar as nossas afeições por Cristo. Abençoa esta igreja, abençoa o teu povo aqui reunido em todas as partes do mundo, onde o teu nome é invocado. Nós te damos graças pela bênção desta manhã e pelo privilégio de poder aprender mais para melhor te servir. Oramos em nome de Cristo, crucificado e ressurreto. Amém. Pois bem, essa expressão, as doutrinas da graça, é uma expressão que precisa ser entendida no seu contexto, quando ela surge, quando é que ela emerge, quais são os laços históricos dessa expressão, as doutrinas da graça. Pois bem, dissemos aqui nos últimos encontros que a reforma protestante eclodiu no século XVI e, na verdade, o adequado é falar reformas no plural, porque simultaneamente estavam acontecendo vários movimentos com personagens diferentes, primeira, segunda geração, mas os mais conhecidos deles, pelo menos da reforma magistral, é a figura icônica do Martinho Lutero, alemão, que na Saxônia deu este grito de guerra ao afixar as 95 teses no castelo de Wittenberg. Mas, embora Lutero tenha dado uma significativa contribuição, e de fato ele foi um gigante, o personagem principal para sistematizar o pensamento reformado é, sem dúvida, a figura de João Calvino. Ele é chamado de o teólogo da reforma, não é? Calvino era um garoto, praticamente, quando Lutero afixou as 95 teses dele lá, né, no Castelo de Wittenberg, e João Calvino, brilhantemente, a providência o favoreceu para que ele pudesse fazer o que fez. Ele teve uma formação brilhante, excepcional, e de fato, aos 27 anos de idade, ele escreveu o livro mais vendido no século XVI, As Institutas da Religião Cristã, aos 27 anos de idade, 1536, e sofreu várias edições até a versão final em 1559. Então, a figura de João Calvino é sem dúvida importante, inclusive a expressão calvinismo está vinculada à figura de João Calvino, embora, como nós vamos observar, essa não é uma doutrina de Calvino, mas é uma doutrina bíblica relacionada ao seu nome. Eu prefiro, por exemplo, a expressão reformado, mas é legítimo também chamar de calvinismo, porque de fato ele sistematiza boa parte dessas doutrinas que são bíblicas, tem sua fundamentação no decurso da história, né? Seus links lá, mas ele de fato deu essa contribuição.
O que é importante para nós? Não ter vergonha dessa expressão, mas tomar todo o cuidado para não incorrer no erro, que por vezes acontece, a história está aí para comprovar, de atribuir a Calvino um papel que não pertence a ele. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, Ele, somente Ele é nosso Senhor e Salvador. E uma pessoa que mostrou muito equilíbrio nessa abordagem em relação à fé reformada foi um batista, o mais conhecido deles, Charles Spurgeon. Eu gosto muito quando Spurgeon está tratando com alguns batistas gerais, no contexto do século XIX, a igreja da Inglaterra, a igreja batista em crise, por conta do liberalismo teológico, algumas concessões morais. Spurgeon então se levanta com uma voz solitária para refutar algumas práticas que ele entendia ser muito ruins, e de fato foram. Quando Spurgeon começa a fazer aquelas denúncias na Inglaterra, havia 1 milhão de batistas no meado do século XIX. Quando Spurgeon morreu em 1892, o número tinha sido reduzido para 250 mil. É uma coisa impressionante como houve um declínio substancial dos batistas na Inglaterra, entre outros motivos, por conta do liberalismo, na época chamado de modernismo teológico. Então Spurgeon diz assim: eu não levanto a bandeira de Calvino, eu só estou junto com ele, balançando a bandeira do Evangelho. Isso aqui é uma mentalidade adequada. Então, quando nós lançamos mão da teologia reformada, dos seus grandes nomes na tradição reformada, é preciso dizer que nós estamos, na verdade, junto com essa pleiade de gigantes, levantando a bandeira do Evangelho. Calvino tinha tanto receio de receber a glória que a Deus somente era devida, que ele pediu a Beza que não fosse informado o local do seu sepultamento. Ninguém sabe onde ele foi sepultado. Ele não queria peregrinação ao seu túmulo. Então havia muito temor para não roubar a glória a Deus devida. Então, feita essa ressalva, essas doutrinas da graça estão relacionadas à tradição reformada, que tem como principal representante a figura de João Calvino. Observe que com Lutero surge mais à frente o luteranismo, que tem diferenças substanciais com os reformados, luteranos e reformados. Então, reformado está relacionado à figura histórica aí de João Calvino, que sistematizou essas doutrinas. E as chamadas doutrinas da graça têm um componente específico, está relacionado à Holanda. A Holanda, que por muito tempo viveu subjugada pela coroa espanhola, na verdade os Países Baixos, ali, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, eram, na verdade, uma espécie de extensão da coroa espanhola. Houve conflitos, guerras, até que a Holanda conseguiu a sua independência e se tornou o berço da reforma naquela região, e influenciou muitas pessoas, muitas nações, foram influenciadas pela reforma holandesa. E é lá que surge o que é chamado de os 5 pontos do calvinismo. Que contexto? Nesse mesmo cenário, início do século XVII, um pastor da igreja reformada holandesa, Jacob Arminio, Tiago Arminio, ele era um pastor reformado, membro da igreja reformada holandesa. Ele começa a fazer algumas leituras e contestar aquelas doutrinas magnas que já estavam consolidadas na soteriologia reformada. Então, ele começa a influenciar um grupo de pastores, sobretudo alunos seus, e esses alunos é quem apresenta ao Estado holandês, porque a igreja da Holanda, a igreja reformada estava vinculada ao Estado holandês, apresenta um protesto, Eles são chamados, portanto, de remonstrantes, e é a partir daí que surge esse movimento de configurar essas doutrinas, que a gente chama de doutrinas da graça. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, esse é o indivíduo aí, o Jacob Arminio. Agora, uma coisa muito importante, embora hoje muitas pessoas ajam diferente, o Arminio, ele tinha muito respeito pela figura de João Calvino e pela teologia reformada. Ele discordava de alguns pontos, mas havia um respeito, e é icônico o comentário dele sobre a figura de João Calvino e sua influência. Ele disse o seguinte: depois da leitura das Escrituras, e mais do que qualquer outra coisa, eu recomendo a leitura dos comentários de Calvino,
pois afirmo que na interpretação das Escrituras, Calvino é incomparável e que seus comentários são mais valiosos do que qualquer coisa que nos tenha sido legada nos escritos dos pais. Então percebam, ele tem divergências, não é? Ele mesmo não apresentou esse protesto, foram seus alunos, né? Aqueles que receberam dele uma influência, mas ele manteve o respeito pela figura de João Calvino. Isso é importante porque a integridade intelectual, a honestidade na abordagem teológica, deve promover em nós um senso de respeito, e nunca um ataque à pessoa, mas uma discussão e um debate honesto no campo das ideias. Então o indivíduo ele tem o direito, exercendo a sua livre consciência, de contestar uma doutrina particular, seja na perspectiva arminiana, seja na perspectiva calvinista. Isso é legítimo. O que não é legítimo é, atacando a honra de uma pessoa, ignorar a contribuição que foi dada. Então, João Calvino certamente tinha suas nodas, tinha suas fraquezas, ele era um pecador alcançado pela graça, mas a contribuição é incomparavelmente maior do que os supostos equívocos que ele cometeu. Pois bem, e nesse contexto surge um sínodo, né, convocado pelo Estado holandês para resolver esse conflito teológico que surge na Holanda. Esse concílio se reuniu entre os dias 13 de novembro de 1618 e 9 de maio de 1619, ou seja, do final do do ano 18 até o início do ano 19, do século 17. E então eles apresentam esses chamados 5 pontos aí, né, que basicamente são a capacidade humana, né, a vontade livre. A natureza humana foi afetada pela queda, mas não totalmente corrompida. Então o homem, embora seja pecador, ele ainda tem a possibilidade, por sua livre escolha, tomar decisões sem assistência da graça. Eleição condicional, Deus escolhe indivíduos baseando-se numa fé prevista. Então Deus elege prevendo quem vai então a aceitar a graça. Expiação indefinida ou universal. A morte de Cristo não garante salvação, ela possibilita. Então Cristo morreu por todos, cabendo agora ao pecador fazer a sua parte. A graça resistível, que é a ideia básica de resistir ao Espírito que foi dado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E decair da graça é aqueles que acreditam que o salvo, se não perseverar pelos seus esforços, ele pode perder a sua salvação. Então, em resposta a esse protesto, no contexto do sínodo, os reformados holandeses apresentaram o contraponto. Nós conhecemos aí pela tulipa, né? Embora essa associação, esse acróstico só tenha sido usado a partir do século XX, hoje está bem configurado no cenário reformado, a figura da tulipa, mas que esse acróstico só faz sentido na língua inglesa, não é? Mas basicamente significa total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, irresistível graça, perseverança dos santos. A linguagem, por vezes, ela pode, eu diria, não comunicar adequadamente. Se você, por exemplo, está conversando com um colega na faculdade, com um familiar na ambiência do seu lar, com um amigo, enfim, com qualquer pessoa sobre essas doutrinas, você diz assim, olha, você é totalmente depravado, o que essa pessoa vai pensar? Não, essa expressão geralmente tem uma conotação de imoralidade sexual. Então, na história, desde o século XVII para cá, alguns grandes teólogos têm buscado uma linguagem que comunique mais adequadamente essa expressão, não é? Por exemplo, naquela obra O que é Teologia Reformada, salvo engano, esse é o título em português, o Sproul sugere o seguinte: corrupção radical da humanidade, a opção soberana de Deus, a expiação propositada de Cristo, o chamado eficaz do Espírito e Deus preserva os santos. É uma maneira mais adequada de comunicar o conteúdo desses 5 pontos do calvinismo. Então, não foi João Calvino que escreveu. Quando você faz a leitura das Institutas ou acessa os comentários dele, você consegue perceber o conteúdo por trás dessas proposições, desses pontos teológicos no campo da soteriologia. No entanto, não é João Calvino que
sistematizou esses 5 pontos. Repito, esses pontos são resposta aos remonstrances no contexto da Holanda no início do século XVII. Um gigante de Princeton, né, um daqueles com os quais Boyce estudou, era B.B. Warfield. Ele disse o seguinte sobre esses pontos do calvinismo: esses 5 pontos formam uma unidade orgânica, um corpo de verdade único. Eles são fundamentados em 2 pressupostos, que a Bíblia fundamenta extensivamente. O primeiro pressuposto é a impotência completa do homem. O segundo é a soberania absoluta de Deus na graça. Tudo o mais é consequência. Isso é interessante porque João Calvino dizia que a boa teologia nasce de uma boa leitura da condição do homem pós-queda. Geralmente, quem contesta a doutrina da eleição incondicional ainda não entendeu a condição do homem morto em seus pecados. Você pode pegar um cadáver. Eu tenho 2 irmãs médicas e na época da residência ela dizia para mim sobre a experiência, né, o teste de fogo do estudante de medicina, de lidar com um corpo humano morto. Você pega um cadáver, coloca 2 brasas incandescentes sobre os olhos, o morto não reage dizendo que está quente. Morto está morto. Só um poder de fora pode trazê-lo à vida. Lázaro não tinha nenhuma condição de decidir sair daquele túmulo. Ele precisou ouvir o Senhor da vida e da morte: Lázaro, vem para fora. Não é isso? Você sabe por que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Porque se ele dissesse vem para fora, ia ter ressurreição em massa ali, ressurreição em massa. Então ele chamou só Lázaro por enquanto: Lázaro, vem para fora. Então é um poder de fora, é o poder da soberana graça de Deus quem opera no coração do pecador. E aqui, ainda à guisa de introdução, 2 coisas importantes. Primeiro, as doutrinas da graça estão fundamentadas nas Escrituras e não na pessoa de João Calvino. Eu preciso enfatizar isso. Então, não podemos, não devemos, né, ter vergonha desse nome calvinista, reformado, mas é sempre bom trazer à memória: essas doutrinas não pertencem a Calvino, elas pertencem às Escrituras, é a palavra de Deus que é a fonte de nossa instrução. Então, por exemplo, para o Martyn Lloyd-Jones, o maior pregador depois de Paulo foi o George Whitefield. E olha o que ele diz: aceito o esquema calvinista não por causa de Calvino, e sim porque Jesus Cristo o ensinou para mim. Pegue, por exemplo, o Evangelho segundo João, pegue o capítulo 17, para ficar só no capítulo 17, aquilo ali é uma exposição dessas verdades que nós confessamos como sendo doutrinas da graça, ou calvinismo. Um outro ponto ainda: as doutrinas da graça não são uma acréscimo à revelação, mas uma redescoberta. Então os reformadores, todos eles, pelo menos a reforma magistral, eles contestaram, eles não aceitaram a pecha de inovadores. Eles não estavam inventando a roda, trazendo doutrinas novas. O que eles estavam fazendo é basicamente um resgate de doutrinas que haviam sido empoeiradas no decurso dos séculos. Lutero dizia que a igreja é como um grande navio em alto mar, que de tempos em tempos tem que ir para o estaleiro, tem que ser erguida, remover as cracas que se aderem ao casco para que ela possa voltar e seguir em frente. Igreja reformada, sempre reformando. Então, o período da Idade Média, vamos colocar aí um período de 1000 anos, várias doutrinas foram sendo absorvidas e, consequentemente, práticas também, que estavam em desarmonia com as Escrituras. E o mais perigoso de todo esse processo foi que eles deixaram o Evangelho escorrer por entre os dedos. Então você tinha no período escolástico homens notáveis que dominavam grego, hebraico, latim, os grandes compêndios de teologia, mas deixaram escorrer o Evangelho, a coisa mais importante, razão pela qual nas 95 teses Lutero chega a dizer que o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. Você pode conhecer a Bíblia, ou seja, tem uma visão panorâmica da Bíblia e perder o Evangelho. É diferente você conhecer a mensagem do Evangelho e conhecer a história de Sansão e de Davi. Tem muita gente que tem um conhecimento bíblico, mas ainda não chegou ao coração da Bíblia. O coração da Bíblia é o Evangelho. Então Lutero estava falando para aquelas pessoas todas, né, e os reformadores, que eles tinham, pelo menos o clero,
tinham acesso à Bíblia, mas tinham perdido o Evangelho. Então, eles não estavam inventando, estavam resgatando o Evangelho. O Michael Horton diz assim: as igrejas reformadas não acrescentam nenhuma doutrina à fé cristã, mas afirmam que estão meramente recuperando os claros ensinamentos das Escrituras que se tornaram obscuras na igreja medieval. Então, na verdade, é um resgate, é um retorno. É bem verdade que a reforma que eclode do século XVI não faz um retorno e não faz uma reforma plena, completa. Essa relação com o Estado ainda é confusa, alguns sacramentos ainda estão confusos, a relação com alguns dogmas, por exemplo, os dogmas marianos, ainda está confuso para alguns desses reformadores, mas eles dão concreção a esse movimento de retorno que vai se consolidando a partir do século XVI. Agora, o que tem isso a ver com os batistas, né? Os batistas e o calvinismo. Nós completamos na última semana, na verdade sexta-feira agora, 150 anos desde que foi organizada a primeira igreja batista no Brasil, 10 de setembro de 1871, ali em Santa Bárbara do Oeste. E desde então, nesses 150 anos, mas sobretudo a partir da década de 50, 60, tem se configurado, é quase uma mensagem incontestável, né, que os batistas não são calvinistas. Eu diria que essa é a maior fake news em 150 anos dos batistas no Brasil. Nós vamos publicar um livro do Dr. Tom Neros, Os Batistas e as Doutrinas da Graça, uma obra com 580 páginas, um documento incontestável dessa herança reformada no decurso dos séculos, do século XVII ao século XX, os principais nomes, os principais teólogos, as organizações, todas, majoritariamente, eram reformadas. E o ícone maior dos batistas e a sua relação com a fé reformada é a figura de Charles Spurgeon. Ele foi o príncipe dos pregadores, o mais famoso dos batistas, e ele era assumidamente um pastor alinhado com a teologia reformada, embora mantivesse lá os seus distintivos como batista. E eu vou ler para vocês aqui uma fala dele muito ousada. Ele diz o seguinte: tenho minha própria opinião particular de que não existe coisa igual a pregar Cristo e sua crucificação, a menos que preguemos o que é hoje denominado calvinismo. Chamar de calvinismo é simplesmente usar um apelido, pois o calvinismo é o evangelho e nada mais. E ele segue: não acredito que possamos pregar o evangelho, a não ser que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação de graça, a não ser que exaltemos o amor eletivo, inalterável, eterno, imutável e conquistador de Yahvé. Penso que tampouco possamos pregar o evangelho, a menos que os fundamentos da redenção especial e particular do seu povo eleito e escolhido que Cristo efetuou na cruz, nem posso compreender o evangelho que permite que santos caiam após serem chamados. O que ele está dizendo aqui? O evangelho é aquilo que você chama de calvinismo. Eu aceito a crítica de ser calvinista de bom grado, se calvinismo é isso aqui, é a pregação do evangelho, soberania da graça, que o homem morto, seus delitos e pecados, a despeito da seu demérito, é alcançado pela maravilhosa graça, que chama eficazmente, essa graça irresistível, que não apenas salva, mas preserva no evangelho, aquele que começou a boa obra de completá-la até o dia final, o Espírito dado como penhor da nossa salvação. Então, esses chamados 5 pontos do calvinismo estavam presentes na vida, no ministério de Spurgeon, e não era uma coisa velada, era explícito. Ele pregou, inclusive, um sermão poderoso quando ele visitou Genebra. Inclusive o sermão chama-se Spurgeon no púlpito de Calvino, e lá ele fez honras à figura de João Calvino, dizendo que de fato ele foi um homem de Deus, que a providência usou para dar concreção a essas doutrinas que estavam empoeiradas no decurso do tempo. Agora, Spurgeon, ouçam, ele atua no século XIX. Para que Spurgeon fosse um batista calvinista, vigoroso, consistente, como ele de fato foi, isso só foi possível por causa de outro nome, que infelizmente é desconhecido. Ouve-se falar vagamente,
mas foi o maior teólogo batista. O homem que comentou toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Entre os ingleses não havia alguém que conhecesse melhor o hebraico. Publicou uma sistemática com 2.400 páginas. Fez a maior defesa vigorosa do calvinismo, a causa de Deus e da verdade, incontestável, uma obra clássica. O John Gill, esse indivíduo aí. O John Gill foi um gigante. O que está acontecendo historicamente? Os batistas surgem no século XVII, início do século XVII, primeiros batistas gerais, 1608, 1609, a primeira igreja em solo inglês, 1612, os batistas particulares emergem de uma congregação aí em Londres, 1638, né, crescem substancialmente, os batistas gerais sofrem um declínio impressionante, praticamente por pouco não deixam de existir, e os batistas particulares vão crescendo. O século XVIII, ele é considerado um século tenebroso do ponto de vista teológico, por conta da emergência de doutrinas heréticas em solo inglês. Então, o socianismo, que contestava, entre outras coisas, a doutrina clássica da Trindade, uma ressurgência do pelagianismo em alguns círculos, os unitarianistas, enfim, e os que mais foram prejudicados nesse processo foram justamente os batistas gerais, porque não estavam ancorados naquelas verdades clássicas. E os batistas particulares, eles se mantiveram incólumes. E quem foi responsável por dar concreção e dar voz a essas doutrinas foi a figura de John Gill. Ele não teve acesso às universidades, elas estavam restritas aos anglicanos, porque o anglicano é aquele que está vinculado à igreja do Estado. Então ele praticamente foi um autodidata, e ele devorou teologia. Lia de tudo, ele dominava vários idiomas, era um homem muito competente, e ele teve uma experiência de conversão muito singular, e logo começou a pregar, a igreja o ordenou, e ele então começa a exercer seu ministério como pregador, e ele participou daquela igreja por mais de 50 anos como pastor titular, no mesmo púlpito mais de 50 anos. Agora vejam como são as coisas, como a providência opera, e ele foi ordenado aos 23 anos de idade. Nessa mesma igreja, 31 anos depois, quem assumiu o púlpito? Spurgeon. Spurgeon foi um dos substitutos na história daquela igreja, no lugar de Gill. E Spurgeon tinha a maior biblioteca puritana da Europa. A biblioteca dele era fantástica, 12.000 volumes, e os clássicos puritanos, né? Infelizmente, não sei se infelizmente, mas essa biblioteca hoje está num congresso nacional, que é a maior biblioteca do mundo, né, em Washington. Então, eles que adquiriram a biblioteca de Spurgeon, né? Enfim, mas ele recebeu grande influência dos puritanos, mas no campo da soteriologia, da perspectiva batista, o Spurgeon foi profundamente impactado pela vida de John Gill, que foi considerado, repito, a figura mais influente. Ele era respeitado pelos presbiterianos, anglicanos, metodistas, não metodistas que não existiam nessa época, mas outras tradições naquele entorno, e um anglicano conhecido disse o seguinte: talvez nenhum homem desde os dias de Agostinho tenha escrito tão amplamente em defesa do sistema da graça, e certamente nenhum homem tem tratado este importante assunto em todos os seus ramos de maneira tão detida, judiciosa e bem sucedida. Então, John Gill é o responsável por fundamentar essas doutrinas entre os batistas ingleses, e aquilo vai dar suporte para que nomes como Charles Spurgeon surgissem no século XIX. Então, Gill, de fato, foi um gigante. Nós estamos com um desafio na Pronobis de publicar os comentários dele, que é um trabalho hercúleo. Nós estamos há 1 ano e meio trabalhando em Romanos. Essa edição vai ter aproximadamente umas 620 páginas. É o Everest. É uma coisa, você vai ficando sem fôlego. Um trabalho exaustivo. Deus abriu as portas. Nós estamos com um irmão que fez mestrado em John Gill, e está fazendo doutorado em John Gill, em uma universidade de São Paulo, e conhece profundamente a obra de Gill. Ele está nos ajudando na edição dessas obras. Estamos trabalhando com uma equipe primorosa, então vai sair o comentário de Gill da Carta aos Romanos, e num único volume, as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E já estamos trabalhando no livro A Causa de Deus e da Verdade, que é a mais robusta defesa do calvinismo escrita. É uma obra
primorosa. Se Deus permitir, esse material estará acessível em língua portuguesa. Pois bem, dito isto, eu queria a atenção dos irmãos. Não vai dar para a gente tratar os 5 pontos aqui, mas pelo menos os 2 primeiros. O conceito de depravação total ou corrupção radical e a eleição incondicional, mostrando isso nas Escrituras e como os batistas responderam a essas doutrinas, ok? Vamos então pensar nessa expressão, depravação total. Talvez a expressão mais adequada, repito, seja depravação radical ou corrupção radical, não é? E essa doutrina, ela é importante porque ela é uma espécie de vitrine, essa proposição, de várias doutrinas, né, que apontam para a condição do homem pós-queda, a teologia da queda, a entrada do pecado no mundo, as consequências, não? E Agostinho escreveu bastante sobre isso na obra dele, Pecado Original. Ele fala, por exemplo, dos efeitos noéticos da queda. A queda, ela afetou a capacidade cognitiva do ser humano. Em outras palavras, o pecado emburrece as pessoas. Agostinho falou sobre essa corrupção que envolve todas as partes do ser humano, não é? Mas que por um ato da misericórdia, de alguma maneira, Deus refreia. Caso contrário, não seria possível a vida. Mas o ser humano, todo ser humano, está plenamente corrompido, embora não revele plenamente a sua corrupção. Há uma proposição para explicar um pouco, ou pelo menos tentar definir essa doutrina. A natureza humana é profunda e fortemente escravizada pelo pecado. Essa sujeição ao pecado de Adão é total em sua extensão, embora não em sua intensidade. O pecado original corrompeu todo o homem e o homem todo. Cada aspecto da nossa existência foi manchada pelo pecado. Corpo, alma, mente, vontade e tudo mais. Então, não há nada em nós que não esteja maculado pela queda. Ela, portanto, ela é profundamente extensa, mas por algum motivo, por graça, por misericórdia, Deus então refreia a intensidade, mas todo ser humano está nessa condição. Basta ler as Escrituras. Você pega Jeremias, por exemplo. Vocês podem fazer o mal bem, estando acostumados a fazer o mal. Pode o leopardo mudar as suas pintas, ou o etíope a cor da sua pele. Assim são vocês acostumados a fazer o mal. Ou seja, é inerente, a criança nasce nessa condição. Nós somos todos, portanto, filhos de Adão. Existe uma virtude civil, e é aqui que as pessoas geralmente se perdem. Então a chamada justiça civil existe. O que significa isso? Ora, você é um trabalhador, um homem honesto, paga os seus impostos, vive para a sua família, você é um bom vizinho, é um bom marido, um bom pai. Obviamente que do ponto de vista civil, você é um homem melhor, um homem honrado, diferente daquele criminoso que está numa penitenciária cumprindo sentenças por crimes que cometeu. Ok? Então, por vezes, é por não entender isso que as pessoas não aceitam esse rótulo de pecador miserável. Então, essa palavra pecado também está em desuso, né? Então, o indivíduo aceita que é imperfeito. Você conversar com um amigo seu e perguntar, você é perfeito? Cara, não, ninguém é perfeito, eu sou imperfeito. Agora diga para ele, você é um miserável pecador carente da graça. Espera aí, não, nem tanto. Porque a ideia do miserável pecador, do corrupto, do depravado, a pessoa não aceita. É uma doutrina ofensiva, não é? Quando Jesus disse para os judeus, vocês são escravos do pecado, eles ficaram injuriados. Nós nunca fomos escravos. Olha que mentira. Passaram só 400 anos, né, no Egito, disseram que nunca foram escravos. Então, eles rejeitam, o ser humano naturalmente rejeita essa doutrina, como vou mostrar para vocês. Agora, o John Murray, que foi um grande professor de teologia, a Fiel tem até um livro dele publicado, acho que é o Comentário aos Romanos, ele diz que se o homem está numa mina, ou seja, no subterrâneo, ou no cimo da montanha, não faz diferença, ambos estão distantes das estrelas. Se um homem é moralmente respeitável na sociedade, ou se ele é um ícone de maldade, aos olhos de Deus, que segundo Amós, é totalmente puro e não pode contemplar o mal, disse Abacuque, melhor, ambos estão perdidos, ambos estão distantes do padrão que é o próprio Cristo. Então, essa doutrina vai mostrar que o homem precisa da graça de Deus para ser salvo. O Sproul, em um de seus livros, diz o seguinte,
Dizer que a humanidade é radicalmente corrupta é dizer que o pecado penetra até a raiz ou o cerne de nosso ser. Pecado não é tangencial nem periférico, mas surge no centro do nosso ser, flui daquilo que a Bíblia chama de coração, que não se refere ao músculo que bombeia o sangue por todo o corpo, e sim o cerne do nosso ser, está presente em nosso coração, está presente na nossa natureza. Então a criança, quando nasce, por mais lindinha que seja, mais engraçadinha que seja, ali está um filhote de Adão. Pai e mãe que sabem disso, né? Basta observar, por exemplo, que a criança ainda não sabe falar a primeira palavra, mas ela já articula um pedido, né? E já mostra uma malcriação ali, uma atitude. Adão está ali, presente. Ela exige coisas, mas para agradecer tem que ser treinada. Já viu o festinho de 1 ano, quando você leva um presente para a criança não está nem aí para agradecer. Aí o pai e a mãe falam assim, agradeça, diz muito obrigado. A criança fala da boca para fora, ela não está agradecida. Ela não está agradecida. Ela fala formalmente aquilo ali e vai logo brincar com o presente ali. A natureza humana é corrompida. É interessante que é a doutrina mais empiricamente comprovada e a mais rejeitada. Por que você tem grade na sua casa? Cadeado. Por que você assina um contrato? Porque você vive fora do Éden, meu amigo. O pecado é uma realidade na humanidade. Contestar isso é suprimir o que a Bíblia fala sobre o homem. E tudo o que a Bíblia fala sobre o homem é verdade. E o diagnóstico que a Bíblia faz sobre o ser humano está todo ele nas primeiras páginas de Gênesis. No capítulo 3, a Bíblia fala claramente lá da queda do ser humano. Isso tem relação com o pecado original, né? Que é uma expressão muitas vezes também mal compreendida, né? Pecado original porque teve uma gênese, teve uma origem, né? Então isso tem a ver com a representação federal. Nós fomos representados por Adão, e o que Adão fez teve implicações para toda a humanidade. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado a morte passou a todos os homens. Quem bem sistematizou essa doutrina foi Agostinho. E alguns sugerem, historiadores, eu posso citar aqui o Lloyd Jones, que era um pastor, mas tinha essa desenvoltura, esse interesse, como mais à frente também o Ian Murray, por teologia histórica. E ele dizia que a reforma protestante é a ressurgência do agostinianismo. Basta observar que Lutero era um monge agostiniano, não é? Basta observar que dos pais da igreja citados nas Institutas, Agostinho está em primeiro lugar. Calvino citou exaustivamente Agostinho. E Agostinho sistematizou essa doutrina na sua obra Pecado Original. Lutero, num livro chamado Escravidão da Vontade, ele diz o seguinte: de acordo com o apóstolo e o simples senso daquele que está em Cristo Jesus, não é meramente a falta de uma qualidade na vontade ou mesmo a falta de luz no intelecto, de força na memória. Antes, é completa destituição de toda a retidão e da capacidade de todos os poderes do corpo, bem como da alma e de todo o interior e exterior. Ele está descrevendo a condição do homem sem Cristo. Além disso, é uma inclinação ao mal, uma aversão ao bem, uma falta de inclinação em direção à luz, à sabedoria. É amor de erro e escuridão, um fugir de boas obras e detestar a elas, um correr ao que é mal. Então, ele não mediu palavras para mostrar essa corrupção, esse cativeiro da natureza humana. Então, o homem acorrentado pelo pecado, um homem morto em seus delitos e pecados, não pode salvar a si mesmo. Ele precisa, tal como morto, de um poder de fora para levantá-lo daquela condição. Então, Calvino, Lutero, todos eles foram muito influenciados por Agostinho. E essa expressão livre-arbítrio, ela é muito confusa, né? Eu diria que poucas pessoas conseguem compreender adequadamente. Nenhum teólogo reformado usa essa expressão para referir-se ao homem pós-queda. Eles falam de livre agência, mas não de livre-arbítrio. E aí, surgiu uma outra leitura para vocês, tem um livro chamado Sola Gratia, do Sproul, em que ele pega essa doutrina no decurso da história, com o debate entre Agostinho e Pelágio, outros teólogos medievais, Calvino e Armínio, Lutero e Erasmo de Roterdã. Então ele vai expondo o que essas expressões significam e o que eles pensavam sobre esse conceito à luz das Escrituras. Para citar aqui o Calvino nas Institutos, ele diz: essa liberdade é compatível ao sermos depravados, servos do pecado, incapazes
de fazer nada senão pecar. Neste aspecto, então, o homem é dito ter livre-arbítrio, não porque tem uma escolha livre do bem e do mal, mas porque age voluntariamente e não por compulsão. O homem não é forçado a ser servo do pecado, mas é um escravo voluntário, e sua vontade está atada com as amarras do pecado. Em outras palavras, o homem faz escolhas, o homem toma decisões, o homem lá age de acordo com a sua vontade. Mas qual o problema? A vontade está corrompida pelo pecado, de modo que as escolhas que o homem faz nunca são na direção de Deus. São sempre em direção aos seus desejos que estão corrompidos. Então o pecado afetou a cognição, o pecado afetou as afeições, a volição. Portanto, nessa condição, o homem precisa da graça de Deus para ser salvo. Ao contrário do que dizia Pelágio, e depois dele os semi-pelagianos, sem uma intervenção da graça, o homem não tem esperança de salvação. E como os batistas viram isso? Bem, nós temos algumas confissões, mas delas todas, a mais extensa, a mais robusta, a mais profunda é, sem dúvida alguma, a Confissão de Fé Batista de 1689, como é conhecida. E no capítulo 6, no artigo 2 e 3, está escrito o seguinte: por esse pecado, uma referência ao pecado original, nossos primeiros pais decaíram de sua condição original de retidão e comunhão com Deus. Então, havia uma condição original, né, de retidão, e o homem perdeu isso em Adão. No pecado deles, nós também pecamos, representação federal. Por isso a morte veio sobre todos, todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Está falando da extensão da corrupção, não é? E aí, finalizando, sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes por nascimento, visto que todos são concebidos em pecado, e são por natureza filhos da ira, escravos do pecado e passíveis de morte, e estão todos sujeitos às misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Então, é por isso que os grandes teólogos da igreja sugerem que quando Deus olha a humanidade, ele vê apenas dois homens, Adão e Cristo. E toda a humanidade, todos os seres humanos estão pendurados no cinto de um ou no cinto de outro. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. O que é uma igreja cristã? Genuinamente cristã. É uma comunidade de pessoas que foi alcançada pela graça e está em Cristo, o novo Adão, o único ser humano que cumpriu a lei, o Cordeiro Imaculado que morreu a nossa morte naquela cruz. Por isso que nós exaltamos e rendemos graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, qual é o grande problema? Nós afirmamos ser evangélicos, nós temos uma expressiva igreja evangélica no Brasil, um grande oceano com palmo de profundidade, mas de norte a sul, muitas igrejas ditas evangélicas. Na cidade de Mesquita, por onde eu fui pastor por 13 anos, a Igreja Batista Betel de Mesquita, ninguém me contou, eu vi, e eu mesmo contei, em uma avenida, 33 igrejas, numa única avenida. É muita porta aberta com placa de igreja, mas a pergunta é: há entendimento do que é o evangelho? Há entendimento do que é a igreja? Entendimento dessas doutrinas basilares? Olha o que diz Sproul, falando do contexto americano. Somos todos pelagianos, temos a tendência de pensar em categorias pelagianas e achamos difícil escapar delas. Nem mesmo a conversão a Cristo nos cura instantaneamente dessa tendência. O pelagianismo permanece vivo e passa bem na casa evangélica. Há muita gente que, embora não verbalize, na prática tem uma perspectiva pelagiana. No fundo, acha que não é tão mal assim. Que no fundo, merece ser abençoado, né? Ou seja, são resíduos
de um entendimento equivocado. É preciso dizer que há uma diferença entre mérito e valor, outro erro que os reformados muitas vezes incorrem. Você não tem mérito, você não pode bater no peito e dizer: Deus, eu cumpro a lei e eu mereço sua bênção. Não temos méritos, mas temos valor. Você foi criado à imagem de Deus, você vale mais do que a madeira que fez esse banco, que é usada para fazer esse banco aí que você está sentado. Jesus disse que nós valemos mais do que os pardais e do que os lírios do campo, né? Então, em nome de repreender o mérito humano, alguns reformados caem no equívoco de dizer que o ser humano não tem valor. Nós temos valor. O pecado arranhou a imagem de Deus em nós, mas nós continuamos sendo portadores da imagem de Deus, não é? Então, Cristo não morreu naquela cruz porque temos valor, certamente, é um ato de graça, do início ao fim, mas isso não exclui o fato de que Deus ama a sua criação. Para finalizar aqui esse ponto, olha só o testemunho bíblico. Paulo fechando aí o capítulo 3 da carta aos Romanos, pelo menos aquela parte em que ele fala da corrupção, ele diz o seguinte: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante de seus olhos. E Paulo diz que todos, sem distinção, estão na condição de pecado. Duas aplicações para a gente poder fazer um intervalo. Primeiro, a doutrina da depravação total é duramente ofensiva. Um cientista francês chamado Pascal, que era um jansenista, né, em alguma medida um movimento que tinha alguns elementos, né, da tradição reformada, ele diz o seguinte: certamente nada nos ofende de forma mais rude do que a doutrina, o pecado original, e ainda assim, sem esse mistério, o mais incompreensível de todos, somos incompreensíveis para nós mesmos. Então, boa parte dos pastores acabam suprimindo esse aspecto da teologia, porque ela é ofensiva. E aqui vale a pena uma observação: você pode falar a verdade sem ser arrogante, e deve ser assim, né? Falar a verdade sem arrogância. Você não precisa ser deliberadamente ofensivo, cruel, tacanho, beligerante, mas a verdade sobre a natureza do homem pós-queda, ela é ofensiva aos olhos dos filhos de Adão. Ninguém gosta de ouvir tais coisas. No entanto, observem, a boa teologia, a verdadeira teologia, aquela que nasce das Escrituras, na teologia cristã, há coisas agradáveis de serem ouvidas, mas há coisas indigestas. A gente precisa equilibrar adequadamente as coisas. Falar o que é agradável, mas também falar aquilo que não é tão agradável assim, não é? Os puritanos tinham uma máxima para os pregadores que era o seguinte: a pregação tem que perturbar o tranquilo e tranquilizar o perturbado. Tem que ter equilíbrio. Então, há pastores que, por variadas razões, só falam aquilo que é agradável aos ouvidos. E há outros que, infelizmente, só sabem batem o tempo inteiro. O indivíduo, em momentos que deveria receber consolo, só ouve falar sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre a morte, sobre o inferno. Então, a boa mensagem, ela é equilibrada, não é? O pastor precisa ter a perspectiva do profeta Amós. Qual era a prática de Amós? Boca de profeta e coração de pastor. Então, ele precisa dosar isso bem. Mas o ponto aqui é: essa doutrina da depravação total, da corrupção radical, ela é ofensiva. Uma segunda aplicação: a doutrina da depravação total é espiritualmente necessária. Dr. Lloyd Jones, naquele clássico comentário da carta aos Efésios, ele diz assim lá no capítulo 2, no tomo 2:
A maneira de medir a altura do amor de Deus é, antes de tudo, medir a profundidade de nossa própria depravação como resultado da queda. Então, é interessante porque isso ajuda, inclusive, na evangelização. O Francis Schaeffer foi um missionário americano na Europa pós-guerra. E o Schaeffer dizia o seguinte: se eu tiver 1 hora para evangelizar, eu vou gastar 45 minutos falando da lei e depois apresentar o evangelho. Só clama por um Salvador quem primeiro se sentir perdido. Mas qual é a tática de evangelística dos evangélicos brasileiros? Já sai dizendo: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Jesus é a solução. Solução para quê se não tem um problema? Fizeram uma placa lá na porta da UFRJ, no Rio de Janeiro: Jesus Cristo é a solução. E os universitários picharam abaixo assim. Mas qual o problema? O homem precisa entender primeiro qual o problema. E qual é o problema? É que o homem foi criado para a glória do seu Criador e ele vive como se Deus não existisse. Sabe aqueles jargões evangélicos? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom? É verdade ou não é? Se Deus não fosse bom o tempo todo, a gente não estaria aqui. É bom, sim. Louvado seja Deus por sua bondade, graça, amor e misericórdia. Agora, é terrível afirmar que Deus é bom e viver como se ele fosse mau. Porque quando nós pecamos, nós não pecamos contra um déspota, contra um tirano, nós pecamos contra aquele que dá o ar para nós respirarmos, aquele que faz nascer o sol, derrama chuva. É um agravante sobre o pecador reconhecer que Deus é bom e viver como se ele fosse mau. Então, à medida que a gente vai expondo a condição do ser humano, e ele vai percebendo a sua vileza, sua inerente maldade, a sua inabilidade para mudar o próprio coração, só há um lugar de refúgio: Cristo. Então, essas verdades, elas são necessárias para a santificação, para a missão da igreja, para a tolerância nas relações, não é? Por vezes nós somos muito cáusticos nas nossas relações interpessoais, porque a gente não consegue entender que nós ainda não somos aquilo que deveríamos ser. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Ele vai completar a boa obra, mas ainda não somos. Então, todos nós temos os pés de barro, nós somos simultaneamente santos e pecadores. Então, a nossa relação uns com os outros, no campo da fé, na ambiência da vida da igreja, quando a gente começa a entender essas doutrinas, elas vão nos moldando de tal maneira que nós vamos sendo mais pacientes, mais tolerantes, mais benignos, mais perdoadores. Então, repito o que eu disse nos últimos encontros aqui: as doutrinas cristãs, elas devem ter uma desembocadura prática. Então, não é simplesmente ir formatando um sistema teológico hermeticamente fechado, não. Essas doutrinas têm que causar impacto. Assim como Deus os perdoou, perdoai vós também. Saber que eu não posso ser o credor incompassivo, que recebe diariamente misericórdia da parte de Deus, diariamente graça da parte de Deus, e só nego perdão ao irmão que me ofendeu. Então percebam, à medida que vai entendendo essas doutrinas, elas vão tendo impacto na nossa vida prática, e a gente precisa olhar nessa perspectiva. Nós vamos fazer um intervalo para tomar um café e a gente volta então para falar sobre a magna doutrina da eleição incondicional na tradição batista.